Bem-vindos ao Europa 28. Até às eleições de 25 de maio vamos mostrar-lhe tudo aquilo que precisa de saber sobre a União Europeia e sobre estas eleições. Quem são os nossos eurodeputados, como influenciam as decisões da Europa a favor de Portugal, que desafios se colocam à Europa depois destas eleições e qual é que é a relação com os destinos da política interna portuguesa. Para discutir como funciona a Europa e para ver como é que funciona o Parlamento Europeu, fomos acompanhar Correia de Campos numa semana em que todos os deputados se mudam de malas e bagagens de Bruxelas para Estrasburgo. É dia de reunião no Parlamento Europeu. Por aqui vão começar a passar centenas de eurodeputados e as suas equipas. Mas a sede do Parlamento Europeu, na fronteira entre a França e a Alemanha, só abre portas uma vez por mês e durante 4 dias. Transferir os trabalhos de Bruxelas para Estrasburgo pode custar qualquer coisa como 200 milhões de euros por ano. Dinheiro que sai do bolso de todos os europeus. Where are you coming from? From Berlin. From Berlin. Now, yeah, And how did you come here? By plane? By train? By plane and by shuttle bus. Yes. And who paid for the plane and the shuttle bus? The Parliament paid for it? But it's normal. All traveling is paid by the European Parliament. Bom, Luigi, va bene. Como é que arranja tempo? Como é que é o seu dia-a-dia? Parece quase uma missão impossível, não é? Com tantas funções que tem de desempenhar. Bom, as funções não são em sobreposição constante. O Parlamento está organizado também, por exemplo, para que os encontros interparlamentares, como é o caso da Comissão que presido interparlamentar entre a União Europeia e o Chile, ocorrem todas numa semana determinada. Portanto, e nessa semana não há reuniões de outras comissões. Há uma certa organização do Parlamento para evitar a sobreposição. Acha que os portugueses e os europeus estão muito afastados daquilo que é as instâncias comunitárias, o trabalho que os eurodeputados fazem aqui? Acha que há pouco informação para os portugueses e para os europeus sobre isso? Sim, isso é uma realidade. Tudo começou muito bem, como nos primeiros anos o saldo era sempre muito positivo para Portugal e para os portugueses, isto é, havia muitos fundos comunitários, o que era uma coisa nova, fez uma grande diferença em relação aos investimentos que existiam a todos os níveis, tanto a nível central como a nível das grandes infraestruturas, como a nível local. E naturalmente os cartazezinhos a anunciar obras ou de declarar que aquela obra era cofinanciada por qualquer fundo europeu, tudo isso foi muito importante para lançar a Europa. E nós tivemos durante muitos anos uma relação de entendimento com a Europa quase como uma entidade mítica exterior ao país que nos dava dinheiro. Bom, isto, enfim, estou a exagerar e a caricaturar o tipo de relação, mas foi uma relação que se revelou ao fim e ao cabo pouco saudável. Quer dizer, fizemos pouco para realmente educar os cidadãos sobre o que era a Europa. Que a Europa tinha direitos, nos dava recursos, mas também nos exigia sacrifícios, nos exigia solidariedade. São 9 horas, como vê, terminaram os trabalhos para mim, mas a sessão continua a funcionar até provavelmente às 11h30, meia-noite. Há muita gente ainda com intervenções nos temas que estão a ser discutidos.
mas deve ter acompanhado o nosso dia hoje, é um dia completo. A gente chega, eu cheguei aqui às 8h05 da manhã e saímos às 9 horas da noite, mas é assim sempre que estamos em Estrasburgo. Requisitam um carro quando precisam? Sim, há um sistema em que se pode requisitar ou por computador, ou pode-se requisitar por telefone, ou vai-se lá àquele balcão... Mas só para deslocações de trabalho. Se Sim, precisar de um carro para ir às compras, não pode usar o carro. Não. Quanto é que ganha um eurodeputado hoje? Um eurodeputado ganha líquidos, porque é isso que realmente interessa, ganha 6 mil e poucos escudos, poucos euros, 6.100 ou 6.200 euros líquidos. Esses 6.200 correspondem a 7.800 brutos, sobre os quais se aplica o desconto, se aplica um imposto comunitário de 20%. E depois, em relação a esses 6.200 euros, o parlamentar tem em Portugal, tem que declarar isso em Portugal e paga o IRS correspondente à diferença. E a diferença é muito grande. Para além desses 6.200 euros que recebe mensalmente? Tem um subsídio diário de 300 euros por cada dia que esteja ao serviço do Parlamento. E, portanto, em princípio, serão 4 ou 5 dias por semana, não mais do que isso. Está de regresso a Bruxelas. Como é que ocupa o tempo todo que passa em comboios, em aeroportos e nos transportes? Olha, normalmente a ler, porque há sempre muita matéria para ler, muitos relatórios, muitos estudos que é preciso ler. Levo aqui um livro do António Giddens, que vou a meio da sua leitura, muito importante, sobre a grande e poderosa Europa. É um livro, um comentário à Europa. E aproveito também muito para escrever. Já está em cima da hora, desejo-lhe boa viagem e se calhar voltamos a ver-nos em Bruxelas. Sim, até senhor. breve. Muito obrigado, até breve. Até breve. Obrigado, prazer. Para nos explicar como é que os nossos deputados europeus fazem ouvir a sua voz, temos aqui connosco o Nuno Melo, do CDS, e Capolas Santos, do PS. Agradeço aos dois por estarem aqui comigo. Como é que se mede o trabalho de um eurodeputado e de que forma é que influenciam as decisões da Europa a favor de Portugal neste trabalho de mandato de 4 anos? Bem, a atividade de um deputado tem duas facetas. Uma face visível e uma outra oculta. E muitas vezes aquilo que é transmitido à opinião pública é apenas a parte visível, as intervenções no plenário, as conferências de imprensa, uma outra visita, mas essa é a parte menor, aquela que ocupa menos tempo a um deputado. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Os deputados, como sabem, integram normalmente como efetivos uma comissão parlamentar e como suplentes outra. E pertencem ainda a delegações no contexto da diplomacia parlamentar, isto é, a União Europeia tem delegações paritárias com deputados europeus e deputados de outras partes do mundo, da China, da Rússia, do Mercosul, dos Estados Unidos, do Japão, etc. Eu integro delegações da América Latina por opção própria, o Mercosul, onde aliás está também o Estado de Nuno Melo, e a delegação parlamentar UE México. E sou, além disso, vice-presidente da Eurolat, que é a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, que integra 75 deputados de cada uma das partes e que tem uma atividade, enfim, que não tem muita mediatização também em Portugal. Para além disso, estou como efetivo na Comissão da Agricultura e como suplente na Comissão das Pescas. E considero-me um sortudo, porque trabalho precisamente com as duas políticas comunitárias que absorvem mais recursos financeiros e que têm mais a ver com o cotidiano das pessoas. Ou seja, são matérias em que as decisões que tomamos são decisões que têm expressão concreta no dia a dia dos cidadãos, dos Estados-membros, nos envelopes financeiros
e em setores, enfim, pelos quais tenho uma grande paixão e nos quais trabalhei toda a vida e portanto, tive também a honra de ter sido escolhido coordenador dos socialistas para esta área da agricultura. Portanto, sou o coordenador e porta-voz na minha comissão e isso tem permitido também, digamos, como faço a gestão do trabalho, os meus colegas têm-me atribuído também os relatórios mais importantes e fui relator da reforma intercalar da PAC, o chamado Health Check em 2008, e tive agora o grande relatório da reforma para 2014-2020, que me ocupou quase um tempo inteiro, durante quase 3 anos. Portanto, já vamos falar desse relatório. É difícil para um deputado que chega de novo ambientar-se àquele Parlamento Europeu, 700 e tal colegas, e impor a sua voz? Francamente, eu acho que depende muito das características do deputado e das circunstâncias que recebe quando entra no Parlamento Europeu. Há deputados que são mais ou menos interventivos, deputados que têm maior ou menor facilidade de relacionamento, deputados que têm mais ou menos sorte nas comissões em que conseguem trabalhar, porque as comissões onde vamos trabalhar não dependem apenas da nossa vontade, há uma distribuição no Parlamento que depende do número de votos e há uma espécie de um rateio, a distribuição desses votos que determinará aquilo que vamos fazer. Eu, no meu caso, não tive particular dificuldade, muito embora reconheça que o primeiro mandato é um mandato, sobretudo, de adaptação, em que as pessoas apreendem e aprendem os procedimentos, conhecem os colegas, vão-se dando a conhecer. Basicamente, nós podemos ser muito importantes do ponto de vista político cá e quando entramos no Parlamento Europeu, isso de início não é uma espécie de código postal meio caminho andado, ainda falta muito para lá chegarmos. Eu, enfim, aqui na Assembleia, do ponto de vista nacional, fui praticamente tudo aquilo que à escala do meu partido faria sentido, não é? Fui presidente de comissões, deputado coordenador em muitas comissões, fui presidente do grupo parlamentar, fui vice-presidente da Assembleia da República, sou vice-presidente do meu partido, mas chegado a Bruxelas, nesta amálgama hoje de 751 deputados, enfim, sou entre muitos num país que, para além de mais, elegeu apenas 22 e vai eleger 21 nas próximas eleições europeias. Eu considero que tive sorte, porque hoje sou um deputado que sou reconhecido dentro do meu grupo e sou, nesse aspecto, também, em certa medida, ouvido. E depois tive a oportunidade de trabalhar em comissões parlamentares que foram elas também relevantes. Sou vice-presidente da delegação do Mercosul, da qual faz parte também o Luís Capolas Santos, que é muito importante para nós, portugueses, até pela dimensão do Brasil e pelas nossas ligações históricas à América Latina. E sou deputado efetivo numa comissão que é uma comissão jurídica, denominada LIBE, na sua abreviatura, que é o equivalente à Comissão dos Assuntos Constitucionais na Assembleia da República. Confesso-lhe que grande parte do meu mandato passei-o também num esforço político para além destas comissões e naquilo que tem visibilidade. Eurodeputado, havendo em Portugal um governo de coligação do qual o seu partido faz parte, sim, esse trabalho de bastidores foi muito importante no Parlamento Europeu? Ou... Vamos cá ver. Eu fui o primeiro deputado europeu, por exemplo, a reagir contra alguns aspectos que têm relevância europeia, mas também importância do ponto de vista nacional. O Luís Capolas Santos terá também tido intervenção equivalente noutros relatórios, mas dois que eu tenho, ou noutras intervenções políticas, duas de memória que eu lhe dou. Uma, enfim, quando o FMI reconhece erros nos multiplicadores que justificaram este programa de austeridade em concreto, que acabou por ser subscrito pelo Estado português, representado na altura pelo Governo Socialista e depois secundado pelo PSD e pelo CDS. E quando o FMI reconhece os erros nesses multiplicadores, eu fui o primeiro deputado a reagir e, por escrito, interpelando a Comissão, interpelando o Conselho, mas também reagindo em plenário, a reclamar as consequências. Ou seja, sim senhor, reconhecem-se os erros dos multiplicadores, percebe-se então que os indicadores, que as previsões necessariamente estariam erradas, falta retirar daí a consequência. E eu filo, tal qual como fiz, por exemplo, quando a União Europeia decidiu abrir o nosso mercado aos têxteis do Paquistão. Enfim, eu fui, durante muitos anos, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, onde temos uma forte indústria têxtil. E percebo bem da importância de uma concorrência leal e de um mercado saudável neste nosso espaço comum, hoje a 28 países. E sei como os nossos empresários têm que suportar regras muito difíceis, com custos sociais, custos ambientais, a proibição do trabalho infantil e, como é evidente, ainda muito bem,